Oi, gente, tudo bem? Vou comentar dois livros aqui. Um deles é Combate Espiritual, do padre Reginaldo Manzotti. O outro é da Nancy Cole. Enfim, hoje nós vamos falar sobre infidelidade e cobiça, tá? Então, isso aqui é um alerta. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Rumo a 3K para mais. Eu sou Melissa, sou escritora, sou artista, superdotada e autista, cristã, pensadora. Aqui o padre, ele fala que o tentador que está sempre alerta aproveita para instigar. Vai lá, uma vez só não tem problema. Aproveite. Se souber fazer, ninguém vai descobrir. Um romance passageiro não traz consequências. Veja como ela é mais bonita que sua mulher. Vai ser um troféu. Ele é muito mais atencioso que seu marido. Vale lembrar que a infidelidade é um ato doloso, ou seja, ela não ocorre involuntariamente, contra a vontade de quem a pratica. Trata-se de uma atitude pensada, deliberada e premeditada. Geralmente, ambos, traidor e traído, são responsáveis pelo fato de não cultivarem o amor. Se em uma relação a dois surge e se interpõe uma terceira pessoa, é porque o amor não estava preenchendo todos os espaços. Para muitos casais, o passar dos anos aumenta a indiferença e desfaz o vínculo amoroso. Com isso, o lar passa a ser uma espécie de pensão que cada qual utiliza apenas para dormir e trocar de roupa. Deixa de existir o clima acolhedor de harmonia, compreensão e paz. Como já disse, é aí que a voz do inimigo ecoa de modo mais intenso ao que sobrevém a queda. Eu acho que esse problema todo que ele fala do esfriamento, que muita gente tem medo, né? Que tá fora do casamento, quer dizer, quem é solteiro não casou ainda. Eu acho que para mim é bem simples o que eu entendo isso. É o protelar. É deixar para depois detalhes que você acha que não vai fazer falta nenhuma. E é o que vai fazer com que ruína total. Sabe? Não tem problema, é só um final de semana sacrificado, é só um feriado. A lua de mel a gente faz depois. Sabe? É um detalhe aqui, um detalhe ali. Gelou já. Assim, não tem cuidado um com o outro. Não tem cuidado. Assim como Deus estava me falando, né, ontem sobre a falta de cuidado com o corpo, a falta de cuidado com a saúde, sabe? A completa irresponsabilidade em relação ao seu organismo. Então, a ruína, a queda, seja do relacionamento, da saúde, ela não se dá de uma vez. Eu tenho até uma poesia em que eu falo sobre isso, como para mim sempre foi sofrido ver as pessoas se degradando aos poucos. Porque parece que é um processo que você não consegue dar um stop, entendeu? A partir do momento que ele começa, ele não para mais, como o fato de ir gelando o relacionamento. A partir do momento que começa, você não consegue interromper mais, porque todas as outras coisas são mais importantes do que o seu cônjuge. Entendeu? Então, não, as pessoas não deixam
de gostarem uma das outras, assim, do dia para noite. E as coisas vão acontecendo pouco a pouco, né? Tudo é mais importante. Aqui ele fala de uma nova modalidade de infidelidade, que é a virtual. Na verdade, como ele diz aqui, que é algo pensado, deliberado, premeditado. O problema não é a internet. O problema não é outra mulher. O problema não é a internet e outros homens. É a falta de cuidado. Quem não quer, não dá chance, não se aproxima demais. Não que não vá surgir propostas, assim como surge proposta para pessoas solteiras, também surge para pessoas casadas. Porque nem todo mundo tem muita gente que pensa que ninguém é de ninguém, então muitas pessoas não veem uma aliança, por exemplo, com um limite de não toque, não mexa, não olhe, não deseje, né? Então, mas a pessoa que é comprometida, ela se cuida, né? Por respeito ao outro, mas o respeito é em relação a si mesmo. Eu acho que não dá pra gente ficar tentando entender por que fulano me traiu ou fulana me traiu, porque isso faz parte do próprio certo e errado da cabeça dessa pessoa, entendeu? Porque existe a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa alma tem um mundo aqui dentro, regendo todas as nossas escolhas. Por isso que você nunca vai entender, nossa, porque fulano me trata assim, fulana, né? E as pessoas, elas são diferentes, graças a Deus, né? Aqui, esse outro livro, ele vai falar sobre o Nabal e o Davi. E aqui, o alerta, eu não vejo Nabal e nem Davi da mesma forma que a autora aqui. Aliás, como todos os autores que falam de Davi e falam de Nabal, eu tenho um pensamento completamente diferente. Inclusive, esse capítulo 3 aqui está falando, aproveite a oportunidade. Mas eu não vejo dessa maneira. Olha aqui. Há algum tempo atrás comecei a pensar sobre oportunidades que o Senhor poderia me dar para servi-lo. Então ele me fez saltar aos olhos a história de Abigail. Ela era uma mulher sensata e formosa, mas estava casada com um homem chamado Nabal, duro e maligno em todo o seu trato. Enquanto fugia de Saul, Davi e seus homens protegeram os pastores e os rebanhos de Nabal. Davi e seus seguidores foram um muro para eles, o que indica proteção. Em troca, Davi pediu-lhe a gentileza de alimentá-los quando estivessem famintos. Nabal, sendo rico, poderia facilmente ter providenciado o alimento. No entanto, ele recusou-se, dizendo que nem mesmo sabia quem eles eram. Consequentemente, Davi decidiu matar Nabal e todo homem que estivesse na casa dele. Quando um dos empregados de Nabal contou o episódio a Abigail, esta imediatamente levou um estoque de comida para Davi e pediu perdão pelo comportamento de seu marido. Abigail viu que seu marido não conseguia ver que Davi era um homem de Deus. Enfim, questionável, né? Depois eu vou falar sobre isso. Ela suplicou pela vida de seu marido e desviou a ira de Davi da casa dela. Quando contou a Nabal o que tinha acontecido, se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra, e dentro de 10 dias estava morto.
Ao saber da morte de Nabal, Davi mandou buscar Abigail e casou-se com ela. Olha isso. O marido dela que era ruim, né? Olha aqui, o que fala que o diabo fala na cabeça? Não, o outro é melhor. Meu marido é ruim, né? Meu marido tem um coração ruim. Esse que tá rondando as terras do meu marido e me rondando, esse é que é bom. Ou essa, né? Essa, não. A minha mulher é que é ruim, tem um coração ruim. Essa que tá rondando por aí, ela, né? Ela que é gente boa. Eu devo dar oportunidade para ela. E muitas vezes a amante, ela vê isso como uma grande oportunidade de eu ser feliz, né? De eu viver a minha vida, a minha liberdade. E Davi, ele aparece sim como essa grande oportunidade para Abigail. Por que Nabal fala, né? Agora pensando bem, eu nem conheço esse Davi. Quem é esse Davi? Porque ele não pediu proteção. Ele não pediu. Sabe um serviço que você não pede? O meu celular estava disparando um monte de propaganda da Claro. Mas disparou acho que umas 10 assim. Porque uma vez eu liguei para reclamar lá e o moço falou assim, às vezes o seu celular tá no bolso da calça e aí ele pressiona, sim, e aí fica contratado, já assinou já. É tipo isso, esse engano, é um engano legal, né? É um roubo legal. Você é roubado ali na cara dura, legalmente, sem poder fazer nada. Assim como você vai num lugar, num supermercado, numa loja, eles falam assim, eu não tenho troco. E aí você fica sem. E aí você passa a vida inteira. E pior, esse serviço que você não pede. Então Nabal fala assim, mas eu não conheço você. Eu não pedi sua proteção. E você está andando por aí pelas minhas terras, olhando tudo, desejando tudo. Sabe? Desejando a minha esposa. E aí ele fala, né, Davi fala, não, mas eu quero só que você me alimente, a mim e aos meus homens, mas eu nem conheço você, nem muito menos os seus homens, não vou alimentá-lo. E aí, em contrapartida, Davi com ódio, né, ele decide matar o Nabal. Só que o Nabal, ele tinha o direito de dizer não, nós temos o direito de dizer não, principalmente alguém que está rondando as nossas terras. E aquilo que é nosso, a nossa família, nosso marido, a sua esposa, enfim, né? Mas Davi não entende assim. E Abigail não entende também, ela não está disposta a morrer. É o que Jesus falou, aquele que quer salvar a sua vida vai perder a sua alma, vai perder o seu espírito, vai perder, entendeu? Então, se é melhor perder. E aí, Abigail, ela querendo salvar tudo, ela vai lá e leva para agradar o bandido. Porque Davi, ele não foi um homem de Deus nesse momento. Nesse momento, não. Ele cobiçou o que era do outro mais uma vez, porque ele já tinha cobiçado, não sei se foi antes ou depois, a mãe de Salomão, né? Então ele cobiça, ele gosta de cobiçar o que é dos outros. E se Nabal era duro, a gente tem que proteger o que é nosso, a nossa família, as nossas coisas, né? Poderia ter sido generoso, mas ele tinha a opção de dizer não. E ele tinha a razão de desconfiar, né? Por causa do comportamento de Davi depois. Então, a Abigail vai encontrar Davi, alimenta, talvez ela realmente não gostasse desse marido, não sei, provavelmente era muito mais velho que ela, não sei se Davi nessa época era novo ainda. Então ela achou bem trocar de marido.
ela alimenta ele, conversa com ele, ela dá oportunidade para que ele tenha certeza, nossa, como ela é linda, como ela é charmosa, olha como ela é carinhosa. Ela fala no ouvido dele, eles conversam alguma coisa. E o que ele volta para casa, se eu não me engano, ele come uma comida que talvez ela prepara para ele. E aí o coração dele não aguenta, ele demora 10 dias para morrer. O que é isso? Uma comida envenenada? Né? Então eu acho essa história, sinceramente, muito tenebrosa, muito sombria, muito mal explicada, muito estranho. É mais uma das histórias que eu acho extremamente sombria de Davi, em que ele mostra, né, e muitas pessoas, né, fazer de tudo para ter aquilo que ele deseja. Ele é um homem muito desejoso, né? Então, para que haja uma traição, as duas pessoas estão em acordo, né? E nem sempre, eu não acho, né? Nem sempre é porque você não cuidou do relacionamento, mas pode ser sim, né? O relacionamento é muito complexo, é normal que os dois tenham culpa de alguma coisa, né? Mas você pode se afastar por um tempo, você pode fazer cara feia, fazer birra. Agora, envolver uma terceira pessoa é algo extremamente grave, né? Do qual dificilmente você vai conseguir sanar depois. Porque é uma porta que se abre e depois para fechar é difícil. Então é isso, esse é o comentário de hoje, para que vocês tenham autodomínio e também para entender que a culpa não é sua de ser traído, de ser traída, entendeu? A gente não consegue colocar limite na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, entendeu? Perdoar não vai colocar o limite no coração do outro. A questão, acho que não é nenhum perdão, entendeu? Igual eu tô lendo, fazendo comentários com vocês do testemunho da Marilyn, do Michael. Ela perdoou ele bem rápido, algumas horas. Mas o problema, se o perdão ele resolvesse a infidelidade, muitas mulheres estariam felizes, não teriam se separado ou não estariam aguentando mais e mais infidelidades. Quer dizer, o homem trairia só uma vez, ou mulheres infiéis também existem, trairiam só uma vez e seria essa única vez e acabou. Então, não é o perdão, não é a sua atitude que muda o outro, é a atitude dele, é o livre-arbítrio dele ou dela. Ninguém muda ninguém. Você pode orar, essa oração pode sim, a oração impacta as pessoas, mas no final a decisão é delas. Assim como a decisão para se afastar, a decisão para trair, é tudo premeditado, sabe? É o que ele falou, é certo mesmo isso, é tudo planejado, é tudo premeditado. É uma sensação de impunidade, né? E que ninguém pode controlar isso. E outra, você não consegue conviver com uma pessoa em quem você não confia. Dormir com o inimigo por pouco tempo. Muitas pessoas conseguem a vida inteira, eu não sei como. Mas enfim, eu acho que ninguém merece viver esse tipo de
de situação, esse tipo de vida, né? Que de vida não tem nada, né? A gente gosta de esperar a traição e os ataques lá fora. Assim que é bom, sabe? Porque a hora que você entra na sua casa, fecha a porta, você pode dormir tranquila, sabe? Agora, se dentro da tua casa tá o inimigo, em que momento você vai descansar, né? Se o inimigo tá fora e tá dentro, é complicado. Por isso que eu acho que o marido e a esposa tem que ser uma pessoa extremamente confiante. Que você confie de olhos fechados, porque senão é melhor ficar sozinho. Tchau, Deus abençoe vocês.